Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Vocês lembram da aula passada que a gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, que o nosso corpo cresce, que o nosso corpo modifica, que nós passamos por diferentes fases. Vamos só dar uma lembradinha nisso para a gente seguir para o dia de hoje? Então vamos lá? Então eu vou aqui no meu livro e vocês lá no livro de vocês. A gente falou disso daqui ontem. Ontem não, desculpa, na aula passada, né? Nosso corpo cresce. Então, a gente nasce pequenininho, aí nós vamos criando habilidades, vamos aprendendo a engatinhar, vamos aprendendo a comer alimentos mais sólidos, vamos crescendo, vamos modificando e o nosso corpo vai acompanhando esse crescimento, esse ritmo, não é verdade? E aí a gente conversou um pouquinho aqui sobre em qual fase vocês estariam, né? A gente tem aqui o gênero feminino, o gênero masculino e a gente vê que a etapa do desenvolvimento é a mesma para todo ser vivo, né? Então vamos pensar lá, os seres vivos eles têm que passar por 5 fases, né? Ou, quer dizer, não tem ser vivo que vai passar pelas 5, tem uns que não vão passar pelas 5, mas vão passar por algumas delas. Mas as fases são nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Isso funciona para os animais, para as plantas e para nós, seres humanos, que todos estamos reunidos dentro do grupo dos seres vivos, certo? Então, olha lá, tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino são as mesmas coisas. Então, eu tenho aqui a fase do bebê, né, da primeira infância, aí eu vou sair, vou crescer, vou sair da infância e vou entrar na adolescência, depois eu vou entrar na vida adulta e depois eu vou entrar lá, né, na terceira idade, lá onde estão os idosos, né? Então, isso vale tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino, é a mesma coisa, né? É a mesma fase do desenvolvimento. Então aqui a gente falou sobre essa questão do desenvolver. Eu lembro que eu perguntei para vocês em qual fase vocês se encontravam e lembro inclusive que eu disse para vocês que eu acho que nesse desenho ficou faltando aqui uma fase intermediária, né? Porque vocês não são mais bebês, mas provavelmente vocês não estão ainda na adolescência, né? Então, ou esta menina está representando essa fase que vocês estão e está faltando então o adolescente aqui para fazer a transição ali de uma fase para outra, tá bom? Mas seguindo a nossa aula, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, e o que fazemos e sentimos com o corpo. Na primeira aula, a gente falou sobre as partes do nosso corpo, que vocês lembram qual é, não é? Cabeça, tronco e membros, lembram? Na cabeça eu vou ter o que mesmo? O que eu vou ter na cabeça? Os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, né? E o cabelo, nosso cabelo tá lá na nossa cabeça, não é verdade? Depois no tronco, o que eu vou ter no tronco? O tórax, o abdômen, os membros superiores e os membros inferiores, perfeito. E além disso, além do meu corpo, né, ter essas partes, eu também tenho as sensações, os sentidos que são absorvidos pelo quê? Por órgãos, né? Como é que eu enxergo as coisas? Como é que eu percebo a forma das coisas, as cores das coisas, as paisagens que estão ao meu redor? Como é que eu reconheço as pessoas que estão na minha frente, né? Através da visão, que é captada pelo olho, né, pelos olhos. Mas eu também posso identificar sons, né, através da minha audição, posso sentir cheiros através do meu nariz, né, do meu olfato, e também posso sentir o gosto das coisas através do meu paladar. E mais do que isso, posso sentir frio, calor, posso sentir se é um tecido macio, um tecido áspero, né? E isso tudo são as sensações que eu capto do ambiente através do meu tato, né, que é a pele que recobre todo o nosso corpo. Então, é disso que nós vamos falar hoje, dessa percepção. Tudo que eu percebo à minha volta tem a ver com isso, tanto com os meus sentidos como com os meus gestos, com as minhas ações, com o pegar, né, com o apertar, com o amassar, com o mastigar, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte: o corpo humano tem muitas partes e cada uma delas tem a sua importância. Já conversamos sobre isso também, né? Que o corpo humano, geralmente, ele tem esse formato que nós estudamos. Porém, a gente sabe que ou por
passagem do tempo, ou por um acidente, ou por uma malformação, alguns indivíduos podem nascer, né, com faltando alguma parte, ou sem algum dos sentidos, ou perder ao longo da vida, ou num acidente, né? Essas coisas acontecem. Mas, de modo geral, o corpo humano ele é formado por todas essas partes, né? E ele é importante porque a gente faz muitas coisas com todas essas partes, com todos esses sentidos. Então, olha lá. E cada uma delas tem a sua importância. Os membros são usados, por exemplo, para irmos de um lugar para o outro para pegarmos objetos. Então, os nossos membros, né, os superiores e os inferiores, eles servem isso, para a gente se deslocar no ambiente, né, caminhar, andar, correr, e também para pegar, para abraçar, para dar um aperto de mão, não é verdade? Então, eles têm funções muito importantes. Você já percebeu? Às vezes a gente acha assim que um dedinho só não faz falta. Mas vocês já tiveram a oportunidade, né, ou a fatalidade, de cortar o dedo ou de machucar o dedo e ter que ficar com um dos dedinhos imobilizados? Faz falta, não faz? Como fica difícil pegar as coisas, como fica difícil escrever, como fica difícil comer, né, para pegar o alimento. E quando a gente quebra um braço, então? E se é o braço do lado que a gente escreve? Você já viveu essa experiência de quebrar um braço e não conseguir escrever? A gente só percebe isso quando a gente está quando esse órgão, quando essa parte do corpo está imobilizada, né? Aí que a gente percebe a falta que ela faz. É claro que a gente tem a capacidade de se adaptar, né? Pensa, uma criança que nasce sem um dos membros, por exemplo, ela não vai deixar de fazer as coisas porque não tem um membro. Pelo contrário, ela vai fazer igual a gente faz. Só que ela vai criar outras alternativas, outras formas de fazer. Ela vai se adaptar. Da mesma forma, um adulto que por um motivo ou outro sofre um acidente e perde uma parte do corpo, né? Perde uma perna, perde um braço. Ele vai continuar vivendo e fazendo as coisas, né, que ele pode fazer, se adaptando às situações, achando outras formas de fazer o que ele já fazia. Certo? E olha lá. Com as pernas e os pés, nós andamos, subimos, descemos, corremos, pulamos, entre outras ações. Então, olha como os nossos membros inferiores são importantes, né? Nos agachamos, levantamos, pulamos elástico, pulamos corda, pulamos amarelinha, corremos, brincamos, pedalamos, não é? Olha quantas coisas a gente faz com os nossos membros inferiores, né? E olha lá, os braços e as mãos servem para pegar os objetos, abraçar, desenhar, tocar instrumentos, entre outras ações. Então, quer dizer, os nossos membros superiores, eles são importantíssimos. Pensa como seria, né, você ter que querer comer e não ter as mãozinhas para poder pegar o alimento. Muito provavelmente alguém iria te dar o alimento, não é verdade? Ninguém ia deixar que você passasse fome. Mas não é muito melhor quando a gente pode pegar com a nossa mão e abraçar alguém? Agora a gente está vivendo um momento meio difícil, né? Que a gente não está podendo abraçar muita gente. Mas não é bom quando a gente abraça? Apertar, pegar na mão. Quando você vai lá pegar o seu brinquedo, né? Para brincar, né? Você usa o quê? Usa as mãos para brincar, usa as mãos para jogar, seja no celular, seja no computador. Né? Então, os nossos membros superiores também são importantes. Há, por exemplo, casos que tem pessoas que, por exemplo, às vezes acabam nascendo sem os braços e criam habilidades com os membros inferiores para substituir os superiores, né? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que pintam quadros usando os pés, porque não tem as mãos, não tem os braços. Então, são habilidades, né, que o indivíduo desenvolve para continuar fazendo o que qualquer pessoa faz, tá bom? Então aqui a gente tem, olha lá, um grupo de crianças, né? E o que eles estão fazendo? Eles estão pulando a amarelinha, não é? Olha lá, ó, pulando a amarelinha, né? Nós temos meninos e meninas. Aí a gente volta sempre naquela velha análise, né, de que nenhum deles é igual, ó. Há aqueles que são mais parecidos, mas iguais não são, não é verdade? E aqui, né, será que para pular a amarelinha, quais partes do corpo a criança está usando? Vamos pensar? Primeiro eu tenho que pegar uma pedrinha, não é isso? Pego a pedrinha com a mão, né, com o membro superior. Aí eu vou jogar essa pedrinha, não é isso? Também com o membro superior.
Aí eu tenho que ver, né, usar a minha visão para ver em qual casinha aquela pedrinha caiu, não é verdade? Qual é o número que ela caiu, não é? E aí, uma vez que eu vi por onde ela caiu, eu vou pular. O que eu vou usar para pular? Vou usar os meus membros inferiores, né? As duas pernas, ora as duas pernas, ora uma perna só, não é? Então, veja quantas coisas eu uso, quantas partes do corpo eu uso para pular a amarelinha sem perceber, porque é tão automático para mim que eu não percebo qual é o membro que eu estou usando. Eu simplesmente executo a ação, eu simplesmente executo a atividade sem me dar conta de que partes eu estou usando. Estão vendo? Então vamos lá, vamos seguir ali mais à frente. Olha lá as crianças desenhando, né? Que sensações será que elas... que sentidos e que partes do corpo será que elas estão usando ali para desenhar? Vamos analisar? Olha lá, primeiro elas estão usando as mãos, né? Tanto para pegar o lápis, quanto para desenhar, para segurar o papel. Elas estão usando os membros superiores, né? As mãos. Mas além disso, o que mais elas estão usando? A visão, não estão usando a visão? Porque elas estão lá, ó, elas estão desenhando, então elas estão olhando para o que elas estão desenhando, elas estão escolhendo as cores dos lápis que elas querem usar para desenhar e para pintar. Então elas estão usando o quê? A visão. E além disso, é claro, né, gente, o que elas estão usando? A criatividade, não é verdade? E muito provavelmente o que elas estão desenhando, em algum momento elas já viram isso, né? Se é uma árvore, se é uma paisagem, elas estão desenhando a partir daquilo que elas viram. Você não é assim? Quando você vai desenhar alguma coisa, você não desenha normalmente algo que você conhece, algo que você viu, né? Então, é mais ou menos isso. E aí agora nós vamos responder aqui essas questõezinhas ali, ó. Que atividades você faz com os membros superiores? O que eu posso fazer com os membros superiores? Eu vou até colocar aqui, ó, no meu quadro, né? Vou escrever lá, superiores, né? Quem que são os membros superiores mesmo? Né? Os braços e as mãos. O que eu posso fazer mesmo com os membros superiores? Vamos lá? A gente já falou, né? Eu posso pegar, né? Eu posso abraçar, eu posso apertar, eu posso escrever, eu posso desenhar, o que mais que eu posso fazer com esses membros superiores, né? Então, eu posso pegar, eu posso abraçar, eu posso apertar, eu posso escrever, eu posso desenhar, eu posso segurar. Eu posso acariciar, não posso? Lá, meu animalzinho de estimação, meu cachorro, meu gato, ou lá, minha mãe pertinho de mim, eu posso passar a mão no cabelo dela, não é? Sentir ela, não é? Então, eu posso acariciar. E vou colocar aqui, ó, esses 3 pontinhos que significam reticências, quer dizer que não acabou, que não é só isso, que tem muitas outras coisas que eu posso fazer, que esses daqui são só alguns exemplos do que eu posso fazer com os nossos membros superiores. Então vocês podem dar um pause, né, e registrar aqui. E claro, se você lembrar de mais coisas que você pode fazer com os membros superiores, você vai colocar aqui, tá bom? Aí eu tenho ali, quais atividades você faz com os membros inferiores? E agora eu vou usar outra cor aqui para falar dos inferiores. Inferiores, olha lá, o que eu faço com os membros inferiores, gente? Eu posso andar, eu posso correr, eu posso pular, eu posso levantar, eu posso agachar. O que mais que eu posso fazer? Posso chutar. Não posso? Olha lá, quando eu jogo futebol. Não é? Posso chutar. O que mais que eu posso fazer
com os membros inferiores, né? Então eu posso andar, eu posso correr, eu posso pular, eu posso levantar, eu posso agachar, eu posso chutar e muitas outras coisas que vocês vão colocar aí, né, na página de vocês. E ali está perguntando lá, ó, em quais atividades são usados os membros superiores e os inferiores ao mesmo tempo? O que que eu faço que eu acabo usando os dois membros? Vamos ver? Por exemplo, não, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. O que que eu posso fazer? Deixa eu pegar uma outra cor para a gente escrever. O que que eu posso fazer que eu uso os dois? Quando eu estou brincando, né? Dependendo da brincadeira. Quando eu vou, por exemplo, andar de bicicleta, eu não uso os dois? Uso, né? Porque eu tenho que usar as mãos para controlar o guidão da bicicleta e os pés para pedalar, né? Então, andar de bicicleta. Quando eu corro, será que eu mexo os braços quando eu estou correndo? Sim, né? Então, para correr. O que mais que eu uso os dois braços? Quando eu estou o quê? O que mais? Andar, correr. Quando eu nado, né? Quando eu nado, eu não uso os braços e as pernas. Então, andar de bicicleta, correr, nadar. O que mais? Quando eu danço, né? Dançar. Dançar, aliás, eu mexo o corpo todo, né? E vou colocar lá as minhas reticências para dizer que tem mais coisas que eu posso fazer, né? Com os dois membros e que vocês vão registrar ali. Daí, letra A, né? Usamos mãos e braços para. Então, diz assim, o que fazemos com os pés e as pernas e o que fazemos com as mãos e os braços? Destaque as imagens da página 33 do material de apoio, então... Lá da página 33 do material de apoio, olha ali, ó, estão vendo? O material de apoio, ele traz aqui, ó, essas imagens, né? Tem ali o menino fazendo, brincando com a bola, a menina subindo a escada, a menina desenhando, aqui é os amigos se abraçando, a menina pulando na cama elástica e o menino cozinhando ali, ó, fazendo uma massa, né? Que eu não sei se é de pão, né? Mas é alguma coisa gostosa que ele está fazendo. Então, vocês vão pegar essas figuras, vão recortar. Se você não tiver essas figuras, não tem problema. Você pode procurar em revista, pode procurar em livros também algumas figuras, né? Ou na internet. E aí você vai recortar e vai colar. Quais dessas atividades eu estou fazendo usando as mãos? Né? Só as mãos. E ali, ó. E quais daquelas atividades eu estou usando os pés e as pernas para fazer? Tá bom? Então, olha bem, né? E aí você vai colar. Quais dessas figuras você está usando os braços e as mãos, quer dizer, os membros superiores. E aqui você vai colar em quais você está usando os membros inferiores, as pernas e os pés. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Faz direitinho a atividade e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!